Continuando a mensagem, Davi, a estrela que estava em ascendência e quase apagou. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 4, então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Trazer quem? Batseba. E entrando ela a ele, tiveram relações sexuais, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia, a menstruação. Então, voltou ela para a sua casa. Disseram para o rei, a mulher casada, Davi. A mulher casada. Mas para que Davi está desejando uma mulher casada? Mas para que tanta mulher no mundo? Tanta mulher que existe? Mexer logo com a mulher casada. O seu harém tinha mais de 40 mulheres. Não tinha necessidade disso. Fora servas dessas 40, que dava mais de 100 mulheres, matematicamente falando. Você começa a olhar essa história de Batseba, do adultério de Davi, nós podemos encontrar que Batseba conquistou o coração de Davi e Davi ficou cego. Davi era um homem muito inteligente, um guerreiro poderoso. Ele possuía grande força, matou gigante. Um grande guerreiro, um grande lutador, um grande pastor, um grande músico, um grande poeta. Mas perdeu para o adultério. Se rendeu aos pés do adultério. Ele possuía grande força. Mas também Davi possuía grandes fraquezas. Batseba estava tomando banho da purificação. Levítico, abra sua Bíblia comigo. Levítico, capítulo 15, versículo 19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Ela tinha acabado o seu período de menstruação. E a história diz que os tanques de água para banhos não eram mantidos no interior das casas, mas nos pátios das casas. Casas, e no meio estava o seu pátio. Portanto, Batseba teve de tomar seu banho ali. E Davi, na sua ociosidade, olhando da janela, viu a beleza daquela mulher. O seu corpo, as suas curvas. A Bíblia diz que ela era linda. Às vezes, você está mais seguro na igreja do que dentro de casa. Quando analisamos a história de Davi, podemos entender que às vezes, você está mais seguro dentro da igreja, na igreja, do que dentro de casa. Dentro de casa tem a televisão para você pecar, tem a internet para você pecar, tem a janela para você pecar, tem outras coisas para você pecar. Na igreja, você está mais guardado.
Na igreja é lugar de adoração, é lugar de louvor, é lugar de joelhos, é lugar de leitura da palavra, é lugar de dar atenção total para Jesus, é lugar de colocar todo o tempo direcionado para Yahvé, o Deus Todo-Poderoso de Abraão, Isaque e Jacó. Na igreja, nós não temos tempo de pecar, não temos tempo de dar atenção para a carne, de dar atenção ao mundo e de dar atenção às coisas de Satanás. Então, na maioria das vezes, dentro de casa, é mais fácil pecar do que na igreja. Tem muita gente que quer congregar dentro de casa. Tem muita gente que deixa de ir para a igreja porque quer ficar em casa. Levanta. Abra a porta da tua casa. Vai para a casa de Deus. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Davi estava dentro de casa. Dentro de casa ele pecou. Dentro de casa ele adulterou. Dentro de casa ele maquinou. Dentro de casa ele escreveu a carta de homicídio. A carta que matou o seu soldado de elite. Foi dentro de casa que foi planejado tudo. Dentro do palácio real. Dentro de casa, na maioria das vezes, é mais fácil pecar do que na igreja. Vai para a igreja. Vai para a casa de Deus. Sai de dentro de casa, que isso dá depressão, dá angústia, dá tristeza. E a ociosidade, na maioria das vezes, dentro de casa, quando ela surge, ela não tem dó de ninguém. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser sábio, pode ser leigo, pode ser quem for. A ociosidade derruba qualquer tipo de crente. Sai de dentro de casa. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Abra a Bíblia comigo. Não adulterarás, disse o mestre. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Quem foi que disse que a porta da graça é larga? Quem foi que disse que a porta da graça é larga, é espaçosa? Quem foi que disse que a porta da graça dá libertinagem, dá espaço para pecado? Quem foi que disse? Quem foi que disse que a porta da graça, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Isso não quer dizer que a porta da graça, meu irmão, é larga, não. Tem pessoas crentes que conhecem Bíblia e diz que no tempo da lei era tudo dente por dente, olho por olho, a coisa era feia, era apertada, era rigorosa, era exigente. E no tempo da graça, agora nós estamos no tempo da graça, usa até um jargão, estamos no tempo da graça. Na graça pode pecar, na graça pode falhar, na graça pode errar, na graça pode fazer o que quiser. Quem foi que disse isso? Jesus estreitou a porta da graça. Se lá no tempo da lei, pecar, adulterar, era se deitar com uma mulher, aqui no tempo da graça, meu irmão, só basta olhar. Só basta olhar e no coração descer a intenção de adulterar, você já adulterou. Ou seja, a graça é mais rígida do que a lei. Disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou. José enfrentou tentação parecida. José do Egito enfrentou tentação parecida com Davi. Mas qual foi a atitude de José? Apressou-se em fugir. Foge da idolatria. Foge do adultério. Foge do pecado. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 41.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, rapaz. A carne é fraca, meu irmão. A carne é fraca, minha irmã. Cuidado, viu? A carne é fraca. Foge. Foge, para que a rede do diabo não venha te alcançar. Cuidado. Jesus te ama. Tu és um projeto de bênção e você não pode pecar. Você não pode cair. Você não pode adulterar. Você não pode errar. Você tem que estar na presença do Senhor Jesus, limpo, puro, abençoado, para a honra e a glória do nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 5. Abra sua Bíblia comigo. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, grávida estou. Provavelmente houve outros encontros com o rei. Outros. A Bíblia só fala de um. Mas provavelmente houve outros encontros amorosos com o rei Davi. Não foi só esse. Ninguém engravida assim. É muito difícil engravidar. Provavelmente houve outros encontros. Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados, diz a lei. Levítico capítulo 20, versículo 10. E Davi estava com medo da lei do Senhor, que mandava executar homem e mulher. Lembra da história de Jesus? Lembra quando levaram aquela adúltera ao Senhor Jesus? Levaram só a mulher, porque os judeus, muito machistas, não cumpriram a lei totalmente, cumpriram pela metade, 50%. Em Levítico capítulo 20, versículo 10, diz que é para levar homem e mulher que estava adulterando para os dois serem executados. Mas nos dias de Jesus, como eles cumpriam a lei pela metade, eles levaram só a mulher para julgar, matar e apedrejar. Jesus escreveu no chão. Não se sabe o que ele escreveu. Provavelmente alguns teólogos deduzem que ele escreveu os pecados de quem estavam ali. Ou talvez ele tenha escrito Levítico 20 e o versículo 10. Dizendo, se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Foi isso que Jesus escreveu. Foi isso que Jesus escreveu lá no chão. E quando eles olharam e viram que estavam sendo injustos, praticando a lei pela metade, fugiram um a um, do novo ao mais velho. Jesus olhou para a mulher e disse, alguém te condenou? Nem eu também te condeno, vai em paz e não peques mais. Mas isso não quer dizer que a porta da graça aceita pecado. Isso não quer dizer que a era da graça é conivente com o pecado. Isso não quer dizer que os tempos da graça é condescendente com o pecado. Não! Jesus disse, a porta é estreita. Quem estreitou a porta foi Jesus. E você está querendo alargar. Quem é você? Jesus estreitou a porta. Jesus estreitou a porta do céu. Só entra no céu quem tem vida no
compromisso com Deus, aliança, anda em retidão com o Senhor e não peca nem de manhã, nem à tarde, nem à noite, nem pela madrugada. Vive com o Senhor no coração e na mente, praticando as sagradas Escrituras. Romanos capítulo 16, versículo 19 diz: quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Sábio para o bem, simples para o mal. Tem pessoas que é o contrário. Ela tem a mente suja. Ela é sábia para o mal, mas simples para o bem. Do bem ela não entende nada. Mas quando a coisa é o mal, ela é doutorada, é PhD. Romanos 16 e 19 diz o contrário. Seja sábio para o bem e seja simples para o mal. Batseba era neta de Aitofel. E quem era Aitofel? Era o conselheiro predileto do rei Davi. E há um caso interessante na Bíblia, quando Absalão, filho de Davi, queria dar um golpe de estado, queria rebelar contra o pai, tomar o trono do pai, Aitofel ficou do lado de Absalão, do lado do filho rebelde de Davi. Por quê? Certamente ele ficou muito magoado com o adultério de Davi com Batseba, que era sua neta, a neta de Aitofel, conselheiro predileto de Davi. Na rebelião de Absalão, Aitofel ficou do lado de Absalão e rejeitou a Davi. Que Deus te abençoe. O estudo de 2 Samuel, capítulo 11, que tem por tema Davi, a estrela que estava em ascendência, quase apagou. 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 6. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Urias era um homem da tropa de elite de Davi. E a tropa de elite de Davi era constituída por 37 guerreiros. Urias fazia parte dessa tropa de elite do rei Davi. Davi pecou, e tendo pecado, como todos que pecam por aí, procura arrumar um jeito diabólico, uma maneira carnal, mundana, uma maneira de cobrir a sujeira, de jogar toda a lama para debaixo do tapete. E Davi tentou legitimar a gravidez, empurrando Urias, que estava no campo de batalha, que estava guerreando, que estava lutando a favor de Israel e lutando pelo próprio rei, para a vitória do rei, para a glória do rei Davi. E Davi adultera com a sua mulher, com o seu soldado de tropa de elite, um dos 37 guerreiros especiais do Palácio Real, era Urias. E Davi mandou chamá-lo do campo de batalha, tentando legitimar a gravidez, empurrando Urias, mas nada deu certo. E como não deu certo este plano de Davi, ele apelou para medidas
mais drásticas, mais terríveis. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia, ela classifica o pecado como uma lepra que vai se alastrando pelo corpo todo. E, futuramente, esta lepra começa a arrancar os seus membros, a separar o seu corpo, a colocá-lo em estado de putrefação, porque um abismo chama outro abismo. E foi o que aconteceu com a vida de Davi. Neste momento de pecado, neste momento que ele caiu com a cara na lama, ele ficou totalmente destruído. Os planos de Davi não deram certo. E ele apelou para medidas mais drásticas. E quando Davi mandou um recado para o general de guerra, pedindo a presença de Urias no palácio real, podemos dizer geograficamente que de Rabá, da capital onde estava acontecendo toda a guerra, a Jerusalém, que era a capital de Israel, onde residia o rei Davi, eram 103 quilômetros de distância. Urias veio essa distância toda para atender o pedido do rei, para cobrir o seu pecado, a sua imundícia e pagar com a própria vida. Em 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo 7, acompanhem comigo, abra sua Bíblia Sagrada. Esse é um estudo bíblico expositivo do capítulo 11 de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 7 diz: Vindo, pois, Urias a ele, o rei Davi, perguntou Davi como ficava Joabe, que era o general que estava tomando conta da guerra, e como ficava o povo, e como ia os resultados bélicos, como ia a guerra. Urias, ele não era secretário de relatórios de guerra. Ele era um homem da tropa de elite de Davi, um homem inteligente, um homem sábio, um homem que alcançou uma posição bélica invejável, um homem que conhecia de estratégia de guerra, um homem inteligente. Jamais você vai ser considerado um soldado de tropa de elite de um palácio real se você não for um homem inteligente, de um QI lá em cima. Era Urias. Ele começou a observar as perguntas de Davi. E aquelas perguntas que Davi estava fazendo a um soldado de elite, a um guerreiro, a uma pessoa que sabia guerrear, matar, estar à frente da batalha, aquilo não era pergunta para um homem do calibre de Urias. Aquilo não era perguntas adequadas para Urias. Urias não era secretário de guerra. Ele não era o homem que estava fazendo ali a reportagem bélica daquela grande guerra que estava acontecendo. Ele não era um repórter de guerra. Ele não era um secretário de guerra. E eu tenho certeza que Urias começou a desconfiar de Davi. A Bíblia não diz isso, mas Bíblia é o único livro que não se lê. A Bíblia se examina. Urias deve ter ficado pensando
Davi estava procurando um jeito de incriminá-lo. Davi estava procurando uma maneira para culpar Urias. Às vezes, nós pecamos e procuramos alguém para culpar. O homem sempre é assim, seja masculino, seja feminino. Ele sempre procura alguém para culpar por causa do seu pecado. Adão culpou a Eva culpou a serpente. E essa maneira de culpar os outros, essa maneira de jogar a responsabilidade para os outros, é uma característica do ser humano que muitas das vezes, dentro da igreja, o crente não se libertou dela ainda. Quando as coisas dão certo, aparece pai de todo tipo para registrar o nome da criança. Mas quando a coisa dá errado, todo ou quase todos tiram o corpo fora. E se preciso for, vamos culpar o irmão que está à direita ou o irmão que está à esquerda. Isso é antibíblico. Isto é um comportamento para quem não é convertido, para quem não conhece a palavra de Deus, para quem precisa se converter, para quem precisa mudar de vida. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele muda o comportamento das pessoas, o caráter, as atitudes, a maneira de praticar as coisas. Quem mentia não mente mais. Quem culpava alguém não culpa mais. Precisamos aprender isso. Isso é muito importante. Geralmente, quando erramos, procuramos culpar alguém. Segundo Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 8. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. Em outras palavras, Davi estava dizendo para Urias: vai para a tua casa, toma um banho e deita com a tua mulher. Davi estava dando permissão para Urias pousar em sua casa. Davi estava procurando uma maneira de culpar Urias, de resolver o problema do seu pecado, de procurar uma brecha, procurar algo para justificar os seus erros, lavar a sua consciência suja, colocar a culpa dele em cima de alguém, colocar o erro dele sobre a vida de alguém. Quantas pessoas que costumam fazer assim? Quantas pessoas que está do seu lado, convivendo com você, dizendo que é teu amigo, tua amiga, mas na realidade, esta pessoa, ela está procurando armar uma cova para você cair e quebrar o pescoço. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: vigiai. Vigiai antes de orar. Vigia. Vigia porque você precisa abrir os seus olhos com quem você anda. Vigia. Você precisa abrir os seus olhos com quem você conversa, com quem você abre a boca na hora que você está confidenciando algo. Vigia.
Vigia, irmão e irmã, com quem tu andas, com quem tu conversas, com quem você conta os seus segredos. Vigia. Vigia, porque alguém pode estar querendo que você caia no precipício, em uma cova que ele, que se diz ser o teu amigo ou a tua amiga, está cavando lentamente para você cair. Urias estava sendo honrado pelo rei. Desconfie quando a esmola é grande. Desconfie quando alguém chegar do teu lado te elogiando, te enchendo de nomes, de adjetivos, um mais lindo do que o outro. Essa pessoa pode estar cavando a tua própria sepultura. Vigia. Urias estava sendo honrado pelo rei, mas a cena toda foi uma farsa. Era uma farsa. Era algo que Davi estava preparando para matar aquele homem. Davi não tinha intenção de matar Urias, nem tentaria trazer Batseba para o seu harém. Ele estava querendo que o seu adultério fosse coberto pelo tapete do tempo. Ele queria que o seu adultério ficasse no esquecimento. Ele queria pecar, cair com a cara na lama, tomar um banho, se lavar e fingir de contas que nada aconteceu. Só que eu tenho algo para te dizer, meu irmão. Eu tenho algo para te dizer, minha irmã. A filmadora de Deus é ligada 24 horas no ar. Existe uma câmera divina te filmando 24 horas. Jesus está te filmando. O Espírito Santo está te filmando. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está te filmando. O que você faz de errado, às escondidas, que ninguém sabe, o Senhor Deus está te filmando. Cuidado com a câmera de Deus. Ela está ligada 24 horas no ar, filmando o teu linguajar, o teu vestir, o teu andar, o teu falar, o teu comportamento. Cuidado! Tem alguém te filmando. Procura ser crente. Procura dar testemunho de servo e serva de Deus. Davi não tinha intenção de matar Urias. Não tinha. Nem ele tinha intenção de trazer Batseba para o seu harém. O seu harém era constituído de 40 ou mais mulheres, cada uma mais bela do que a outra. Mas assim mesmo ele adulterou. Então, essa teoria que se prega por aí no mundo, dizendo que se o homem tivesse 3, 4 mulheres, ele não pulava a cerca, isso é mentira. Davi tinha 40, mais de 40 mulheres no seu harém, e ainda pulou a cerca, pode dar 1000. 3.000 mulheres para cada homem, continua pulando a cerca. Adúltero é adúltero, meu irmão. Pecador é pecador. A carne é fraca. Qualquer um cai com a cara na lama, se não vigiar, se não orar,
se não tiver compromisso com a palavra, se não tiver aliança com Deus, se não quiser ser crente, convertido, daquele que tem o nome escrito no livro da vida e aguarda o arrebatamento da igreja. Davi simplesmente queria resolver o problema da gravidez. As coisas estavam indo de mal a pior e acabariam em assassinato. Um abismo chama outro abismo. Davi, a lâmpada de Israel, quase que se apagou por causa do pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Portanto, a Bíblia diz, vigiai quem está em pé para que não caia. Temos que vigiar, temos que orar, temos que ter cuidado para não cair com a cara na lama. O que tem de gente por aí, pastor, bispo, apóstolo, semideus, patriarca, arcanjo, e outros graduados, eclesiasticamente falando, caindo com a cara na lama. Cuidado! É tempo de ficar de joelhos, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de orar, é tempo de ser crente. Às vezes o camarada é consagrado a pastor, mas aí ele deixa de ser crente. Às vezes é consagrado a presbítero, aí é presbítero, mas não é crente. É diácono, mas não é crente. É auxiliar, mas não é crente. É apóstolo, mas não é crente. É patriarca, mas não é crente. Precisamos ser crente. Acima de qualquer cargo eclesiástico, precisamos ser crente e honrar a palavra de Deus.